Meus irmãos, tem uma coisa que eu não gosto, é assistir um bom trailer, sair da minha casa, ir para o cinema, passar 2 horas sentados e hoje gastar uma boa grana, dependendo do que você compra lá, e ver um filme ruim. E ficar depois mais 1 hora reclamando que o filme foi ruim e que eu poderia ter feito qualquer outra coisa. E à medida do tempo que você vai ficando mais velho, você sabe que as suas horas, elas são preciosas principalmente para dormir. E eu fiquei pensando, eu poderia ter dormido 2 horas, ou lido um livro, ou ter feito qualquer outra coisa de mais produtivo do que ter ficado 2 horas sentado, e às vezes até mais, assistindo um filme. Eu acho que de todas as frustrações essa, em relação a algo que eu espero, é uma das que eu menos gosto. Eu vi um bom trailer e eu fico na expectativa e eu vou ver um filme e o filme é terrível, é péssimo. Eu saio do cinema, ou nem precisa ser no cinema, pode ser em casa também. E eu fico, cara, por que eu fiz isso? Poderia ter saído, poderia ter feito qualquer outra coisa. E todo mundo já passou por uma experiência muito parecida. É muito comum, principalmente quando a gente é criança, a gente gerar expectativa, por exemplo, num parque de diversão. A gente não dorme direito, a gente chega lá, imagina a gente chegar e não ser aquilo que a gente imaginava. Os brinquedos não serem tão legais, ou a gente imaginou que teria um dia muito bacana, mas isso não aconteceu. Existe uma outra expectativa que também para mim é uma das piores. É quando eu vou comer alguma coisa e não é como eu imaginava. Essa é terrível para mim. Eu vejo aquela torta brilhando na vitrine e eu pego um pedaço na expectativa de aquilo ali vai ser o doce da minha vida. E aí eu mordo e é aquele gosto artificial, sabe, de gordura. Nossa, isso é horrível. Ninguém gosta de passar por frustrações. Ninguém gosta de gerar expectativas sobre algo e não ser a altura daquilo que você imaginava. Poxa, imaginava que teria esse gosto, imaginava que seria desse jeito. Ou talvez você compra um celular novo, você viu vários vídeos, todo mundo falou bem, e não é como você imaginava, não é como você gostaria. E isso acontece com a gente, isso faz parte da vida, né? Ser frustrado, gerar expectativas. Mas por que isso acontece? Porque todos nós geramos expectativas sobre situações, ou sobre algo, ou sobre o que vamos comer, ou sobre uma experiência que vamos vivenciar. Por que nós fazemos isso? A resposta é muito simples. Nós temos um órgão que se chama cérebro. E o cérebro ele tem um objetivo na vida: sobrevivência. Esse é o objetivo do cérebro. Eu quero fazer com que o pastor Guilherme sobreviva, então eu vou fazer todas as situações possíveis e trabalhar para que ele passe pelas situações sem correr nenhum risco. E uma das formas do nosso cérebro ser enganado é criar expectativa sobre algo, porque quando nós criamos a expectativa sobre alguma coisa, nós temos um falso controle de como vai ser, e aí o nosso cérebro ele fica em paz, ele fica tranquilo. É por isso que nós criamos expectativas atrás de expectativas, porque é um sistema que foi instalado quando você foi criado para que isso fosse sempre. Sempre você vai imaginar um cenário, porque quando você imagina algo, você tem controle sobre o que vai acontecer. E você tendo controle do que vai acontecer, você se sente confortável. Só que quando não acontece isso, e na maioria das vezes é o que acontece, você fica ansioso, você fica preocupado, você fica desconfortável, porque você perdeu o controle da situação, não aconteceu como você gostaria, você criou uma expectativa que ela não foi respondida, e aí você se sente frustrado. É assim que funciona, é por isso que nós geramos expectativas. Só que pior do que gerar uma expectativa sobre uma situação, ou sobre uma comida, ou sobre um filme que eu falei, ou sobre um objeto que você compra, é gerar expectativas sobre pessoas. Isso é muito pior, porque quando você gera expectativas sobre um cenário, sobre uma situação, sobre um objeto, você está criando expectativas sobre alguma coisa. Só que quando você cria expectativas sobre pessoas, você está gerando uma expectativa sobre uma pessoa que é 100% falha. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Ninguém. Todos nós somos falhos e pecadores. Então, quando eu gero expectativas sobre uma pessoa, quais as chances da minha expectativa ser suprida? É a mesma proporção do qual nós somos falhos. Você é muito falho? Sim ou não? Então,
Quantas vezes uma expectativa que você colocar sobre outra pessoa vai ser suprida? Poucas vezes. A maioria das vezes nós vamos ser frustrados, porque nós depositamos a expectativa sobre pessoas que são falhas e pessoas que têm pecado. E isso é interessante, porque muitas vezes a falta da expectativa suprida é desculpa para a gente tomar decisões. Então eu não me relaciono mais com o fulano porque ele não foi como eu queria, não fez o que eu imaginava, não fez aquilo que eu esperava dele. Ou eu saio aqui da igreja porque o pastor ou a liderança não foi como eu gostaria. Eles não me ligaram no meu aniversário. Eles não curtiram aquela foto que eu postei. Eu estava esperando tanto que as pessoas curtissem aquela foto, mas isso não aconteceu. Então nós sempre usamos desculpas para situações na nossa vida ou decisões na nossa vida por causa de expectativas não supridas. Só que a culpa não é da pessoa que não supriu a sua expectativa. A culpa é sua, que gerou expectativa sobre alguém que é falho e pecador. Imagina uma avenida que passa carros em alta velocidade, mais de 100 por hora. E aí um dia você se joga nessa avenida, você é atropelado, e aí você vai para o hospital, e você chega no hospital, tá vendo? Foi culpa do carro. Foi culpa do carro que me pegou. Você sabia que a avenida era movimentada, você sabia que os carros passavam em alta velocidade, você se lançou sobre a avenida. A mesma coisa, você sabe que os seres humanos, nós somos pecadores, falhos, e mesmo assim nós continuamos gerando expectativas sobre as pessoas. Então a culpa não é a pessoa que não supriu a sua expectativa, a culpa é sua por gerar expectativa da maneira errada sobre as pessoas. E o que acontece? Quando nós fazemos isso, é impossível que aquilo que nós desejamos e queremos seja alcançado. Em Jeremias 17, aqui nós temos um dos textos que nós vamos usar hoje. Eu vou ler o versículo 9 e depois a gente vai retornar e começar a ler a partir do versículo 4. Mas Jeremias 17, versículo 9, nós lemos o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Então o coração humano é imprevisível. O coração humano é perverso além do que nós conseguimos compreender. Então quando eu gero expectativas sobre alguém, eu estou gerando expectativas sobre algo que é imprevisível. E como nós falamos hoje, agora, o nosso cérebro ele gosta de controle. Quando eu gero expectativa sobre algo que é imprevisível e a maioria das vezes não vai acontecer como eu quero, nós ficamos abalados. Eu me sinto enganado. Eu me sinto frustrado, eu me sinto abatido, eu me sinto mal. E muitas vezes isso são as justificativas para nós tomarmos algumas decisões. Expectativas que não foram supridas. O problema é que isso é uma culpa completamente nossa. A Bíblia já nos fala sobre o coração do homem. E se você é alguém que quer que as suas expectativas sejam supridas, você não precisa de Deus. Você precisa de alguém, um feiticeiro que faça uma mágica e tudo aconteça da maneira que você quer. Só que não é assim que funciona. O problema não está em gerar expectativas sobre as pessoas. É claro que nós precisamos fazer isso. Por exemplo, eu olho para o Mateus e oro por ele para que ele se aprofunde em Deus. Eu gero expectativa no meu coração para que o Flow seja uma rede que alcance outros jovens, que o Livre seja uma rede que alcance outros adolescentes. Mas a expectativa errada é quando eu deposito a minha esperança sobre aquela expectativa. E quando eu faço isso, as coisas não acontecem como eu imaginava, o meu mundo cai. Eu fico completamente perdido, fico completamente abalado. E interessante é que quando nós fazemos isso, nós nos colocamos debaixo de uma maldição. E o tema da palavra de hoje é a maldição das expectativas, porque quando você coloca e deposita a sua esperança da maneira errada sobre as pessoas, uma maldição vem sobre a sua vida. E se nós entendemos que Cristo levou todas as nossas maldições lá na cruz, é como se eu me colocasse debaixo de um jugo novamente que Cristo já levou sobre ele. Isso é interessante porque se você é uma pessoa que gera muita expectativa sobre os outros, você se coloca debaixo desse jugo. Mas se você é uma pessoa que quer suprir a expectativa dos outros, você também é uma pessoa que se coloca debaixo desse jugo. Imagina você que é uma pessoa que
sabe o que as pessoas pensam de você, ou sabe o que as pessoas desejam de você, e você quer suprir a expectativa de todo mundo. Você quer ser à altura daquilo que as pessoas imaginam que você é, ou querem que você seja. Você também não consegue, isso é impossível. Então você também se coloca debaixo desse jugo de maldição. E talvez você é aquela pessoa que cria expectativas sobre você mesmo. Isso também é uma pessoa que se coloca debaixo desse jugo de maldição. Qualquer uma dessas pessoas, seja você que imagina, cria um cenário, espera que as pessoas façam algo por você ou te deem alguma coisa e cria expectativa sobre elas, e quando isso não acontece, você fica abalado, frustrado, chateado. Ou se você é essa pessoa que quer suprir todas as expectativas, ou se você é a pessoa que coloca expectativas sobre você mesmo, todas as pessoas estão se colocando debaixo de um jugo de maldição, porque isso é impossível de acontecer. Você nunca vai ter as suas expectativas supridas por todo mundo. Você nunca vai conseguir suprir as expectativas das pessoas. E você nunca vai conseguir suprir as suas próprias expectativas. Isso tudo porque o nosso coração é falho, o nosso coração é mau. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue suprir tudo aquilo que as pessoas dizem da gente. E para aquelas pessoas que exigem de você mesmo, gente, o perfeccionismo não é uma qualidade. O perfeccionismo não é uma qualidade. Ele te coloca sobre uma pressão insustentável. Você vai viver eternamente ansioso e deprimido, porque você nunca vai alcançar o status, a expectativa que você gerou sobre você mesmo. Então o perfeccionismo ele não é uma qualidade. Ele impede o mover de Deus sobre a sua vida. Então, qualquer uma dessas pessoas estão se colocando debaixo dessa maldição. Então você é alguém que qualquer coisa que as pessoas fazem, isso abala o seu relacionamento e é uma justificativa para você se distanciar, se afastar, mudar de PGM, mudar de igreja, mudar de trabalho. Você é uma pessoa que está vivendo debaixo dessa maldição. Se as pessoas não suprem as suas expectativas porque você imaginava que, gostaria que, nossa, eu queria tanto, imaginava tanto, eu esperei tanto. Eu lembro uma vez de uma pessoa que chegou para mim e ela falou: nossa, eu queria tanto que você fosse um amigo assim. Eu imaginava que a gente convivendo, nós seríamos como irmãos, a gente seria amigos próximos, onde a gente compartilharia tudo, onde a gente faria tudo, onde a gente andaria junto, oraria um pelo outro. Só que eu nunca imaginei que aquela pessoa pensava sobre isso. E ao contrário, eu nem tinha tanta convivência com essa pessoa assim. Então ele gerou uma expectativa sobre mim que eu nunca ia conseguir suprir. E aí por conta disso o relacionamento foi abalado. E as pessoas usam isso como desculpa para falar: ah, mas é porque lá não é assim, na Primeira Batista não é assim, ah, porque eu estava em outro lugar não é assim, ah, porque as pessoas da minha família não fazem isso e não querem isso. Mas nós precisamos entender qual é essa maldição que nós nos colocamos debaixo dela. E se nós abrirmos lá em Jeremias 17, agora voltando para o versículo 5, nós começamos a ler o que o profeta fala sobre nós, que nos colocamos debaixo desse jugo. Jeremias 17, do versículo 5 ao 6, ele diz o seguinte, e presta bastante atenção nisso aqui: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Essa expectativa que o profeta está falando é justamente aquelas pessoas que depositam a esperança dela numa irrealidade sobre como as pessoas vão corresponder a mim. Essas pessoas, elas se apoiam na força humana e se afastam do Senhor. E o que acontece com essas pessoas? A primeira coisa que ele fala é que ela vai ser maldita, vai ter uma vida amaldiçoada. E uma vida amaldiçoada é uma vida infeliz, debaixo de condenação, uma vida onde você é o tempo todo aprisionado, onde você não consegue gerar alegria sobre a sua vida, porque você está o tempo todo gerando expectativa e elas nunca são supridas, seja nas situações ou seja pelas pessoas. A outra coisa que ele fala é como um arbusto solitário no deserto. Então nós que geramos expectativas sobre os outros, ou eu quero suprir as expectativas de todo mundo, ou eu quero suprir minhas próprias expectativas, eu vou viver eternamente sozinho, solitário. Eu vou afastar as pessoas que estão à minha volta.
Eu vou acabar com os meus relacionamentos. Eu vou parar de me aprofundar nas pessoas que estão à minha volta. Eu não vou conseguir caminhar com elas. E não é só um arbusto solitário, mas no deserto. Além de eu viver uma vida sozinho, solitária, eu vou viver uma vida num ambiente de morte e de seca. O tempo todo eu vou estar nesse local. E essas pessoas, né, que vivem nesse ambiente solitário, deserto, elas são pessoas que o tempo todo elas só querem receber dos outros. Elas o tempo todo só querem sugar dos outros o que as pessoas podem contribuir para a vida dela. Então eu gero expectativas sobre o quanto as pessoas podem me retribuir, me dar, me elogiar e fazer. Só que isso não acontece. E por causa disso eu me coloco nesse ambiente solitário e desértico. Ou seja, um ambiente onde eu estou sozinho, seco e sem vida. E o profeta continua falando, não tem esperança alguma. Ou seja, é uma vida completamente cheia de desespero. O tempo todo. O tempo todo eu estou desesperado. O tempo todo eu estou preocupado. O tempo todo eu estou imaginando que aquela situação não vai mudar. E porque não vai mudar, eu me afasto. Porque não vai mudar, eu me distancio, eu me desligo. E no final ele fala assim, habitará em lugares desolados e estéreis, salgada e sem vida. Ou seja, eu terei uma vida eternamente triste, cheia de aflição, onde ninguém vai vir me socorrer, ou seja, eu vou viver desolado, não vou conseguir ser amparado por ninguém, e eu vou viver num lugar estéril, ou seja, eu nunca vou conseguir gerar vida. Tudo que eu fizer nunca vai ser algo construtivo, eu nunca vou conseguir gerar fruto no que eu faço, no meu dia a dia, e a minha vida será uma vida salgada. Ou seja, pessoas que geram expectativas sobre outras não conseguem viver, sabe aqueles momentos doces da vida? Aqueles momentos onde você se regozija, aquele momento onde você vive uma experiência e você se deleita naquela experiência, seja na sua família, seja nas suas amizades. Uma pessoa que gera expectativa e é sempre frustrada, ela não consegue ter esses momentos doces da vida. A vida dela vai ser sempre salgada, amarga. Ela nunca vai conseguir vivenciar experiências que marcam a vida dela. Todas essas pessoas que geram expectativas, ou querem suprir expectativas, ou colocam expectativas sobre si mesmo, se colocam debaixo de uma vida amaldiçoada. Uma vida no deserto, uma vida solitária, uma vida triste, uma vida amarga, uma vida que não é doce. E o interessante é que isso acontece no meio de nós. E aqui eu quero abrir um parênteses que talvez vá ser bem grande, e a gente alinhar as nossas expectativas sobre o que é ser igreja. E aí, você que está chegando aqui, ou você que já está na nossa comunidade, ou alguém que venha futuramente, ela não vai se sentir enganada, porque a gente está agora alinhando as nossas expectativas do que é ser igreja, do porquê estamos daqui, porquê estamos sentados hoje aqui. Mas uma coisa, a gente tem que chegar a uma conclusão, depois de tudo que eu falei aqui, é que você sempre vai passar por frustrações. Pessoas vão frustrar a sua vida. E você vai frustrar a vida de outras pessoas. Isso é algo que faz parte de quem nós somos. Então, ou a gente abraça isso logo de uma vez, entende que é assim que funciona a vida, ou a gente continua imaginando cenários fictícios, criando expectativas sobre pessoas, ou querendo suprir todas as expectativas, e vamos continuar nos frustrando sem parar. E trazendo maldição sobre a nossa própria vida. Então vamos alinhar o que é ser igreja aqui? Porque aí a gente alinha com a expectativa certa e aí fica tudo tranquilo. Porque se alguém criar uma expectativa errada sobre o que é ser igreja, as outras pessoas vão falar, não, nós sabemos o que é ser igreja. Não é essa expectativa que você está gerando. O que é ser igreja? Eu vou falar 3 pontos, 3 coisas do que não é ser igreja. Porque a melhor forma da gente aprender sobre algo é descobrir o que aquilo não é. Então, o que não é ser igreja? A primeira coisa é que a igreja não é um lugar para fazer amigos. A igreja não é um ambiente onde você vem para se encontrar com seus amigos. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de amigos, a gente imagina que nós temos algo em comum. Então eu tenho os amigos da escola, eu tenho os amigos da faculdade, eu tenho os amigos do futebol, eu tenho os amigos onde nós temos um interesse em comum e baseado nesse interesse, eu crio uma amizade sobre aquela pessoa.
Aqui é um local para a gente conhecer quem são os nossos irmãos. E qual que é a diferença de um local onde eu encontro meus amigos e de um local que eu conheço nossos irmãos? Vou dar um exemplo. O Joey está ali no mezanino. O Joey tem 3 filhos. Ele tem a Rebeca, que é a mais velha. Tem o Timóteo, que é do meio. Tem o Esdras, que acabou de nascer novinho. Imagina se o Joey chega em casa e a Rebeca já estava um pouquinho maior com o Timóteo, recém-nascido, que é o do meio. Chega em casa e fala: Rebeca, vem conhecer o seu irmão. E a Rebeca chega assim, olha para o Timóteo e fala assim: papai, eu não gostei do Timóteo, não. Devolve ele. O que o Joey, como um pai sábio, vai chegar para a filha e vai falar: minha filha, só lamento. Esse é o seu irmão. Você não tem opção. Você não posso escolher quem vai ser o meu irmão. Simplesmente ele é o meu irmão. O irmão é aquela pessoa que você sai no soco. E eu tenho um irmão mais novo, que é 1 ano e meio mais novo. E eu sei muito bem o que é sair no soco com o irmão. E no final do dia a gente senta à mesa para comer junto. Porque isso é ser família, isso é ser irmão. Irmão é aquela pessoa que você briga e depois você tem que sentar do lado dela no carro. E ele vai ficar te dando cotovelada e você dando cotovelada nele. Mas no final do dia vocês sentam um do lado do outro, porque isso é ser família. Irmão é aquela pessoa que você briga. E eu tenho várias histórias de brigas com meu irmão e brigas de soco real. Tá? A gente... Tô lembrando aqui. Coitado do meu irmão. Aí a gente briga e no final do dia a gente senta um do lado do outro no sofá para assistir televisão. Então a igreja, ela é um local onde nós conhecemos quem já são os nossos irmãos, aqueles que foram escolhidos pelo Pai, que foram trazidos até esse lugar. Então não é uma opção, eu gosto ou não gosto do fulano, não importa, ele é o seu irmão. Então nós estamos aqui para conhecer aqueles que são os nossos irmãos, ele me frustrando ou não, ele me batendo ou não, ele me ferindo ou não. No final do dia nós temos que sentar à mesa e ter comunhão com o Pai, juntos como família. Porque isso que é ser irmão. E o interessante é que quando você chega e fala assim: eu gosto do fulano, por isso o fulano é meu amigo. Na verdade você não gosta de ninguém. Quem gosta de pizza aqui? Adoro pizza. Inclusive se quiserem me chamar, à vontade. Eu acho que pizza é a única comida que eu não paro de sentir fome se eu comer. Posso comer muitos pedaços. Então, na verdade você não gosta de pizza. Você gosta da sensação que a pizza te dá. Então quando você morde um pedaço de pizza, aquele pedaço de queijo maravilhoso cai na sua boca e sua língua sente aqueles gostos e aquilo faz você se sentir bem. Na verdade você não gosta da pizza, você gosta da experiência que a pizza te proporciona. Então na verdade você gosta de você mesmo. Então quando você fala assim: eu gosto de fulano, não é que você gosta do fulano. Você gosta da sensação que ele te dá, de prazer, de amizade, de companheirismo, de conversar sobre as mesmas coisas. Pega esse amigo e coloca numa situação de pressão, você junto com ele, eu duvido, vai passar 1 hora, vocês não vão querer nem se falar. Mas quando é irmão, você não tem opção. Quando é irmão, você tem que estar junto. Você tem que caminhar juntos. É por isso que Jesus ele disse para a gente amar as pessoas. Não disse para a gente gostar. Porque amor está baseado numa aliança que nós temos. Quem aqui é casado sabe muito bem disso. Tem dia que não rola, as coisas não se dão. Ou a sua esposa está irritada, ou você está irritado. Alguém falou uma coisa, nossa, eu esperava, eu criei a expectativa de que minha esposa fosse falar uma coisa quando eu cheguei em casa, ela nem olha para minha cara. Ou a noiva, ou a esposa fez o cabelo, ou fez a unha, chega em casa esperando que o marido vai elogiar ela, e o marido nem percebe que ela cortou o cabelo. São expectativas que são geradas. Então, por que pessoas continuam casadas, mesmo com expectativas que não são supridas, com frustrações? Além do amor, é óbvio, mas tem dia que você está irritado com a pessoa e a pessoa está irritada com você, que o que sustenta o casamento muitas vezes é a aliança que nós temos. Nós temos uma aliança diante do Senhor, não importa se eu estou bem ou se eu estou mal, se ela está bem ou se ela está mal, nós permanecemos juntos. O que nós temos aqui é uma aliança diante do Pai, de irmandade, onde todos nós somos irmãos e família. Não importa o que aconteça, eu permaneço firme ao lado dessa pessoa, ela permanece firme ao lado de mim. Porque o que sustenta não é o quanto eu gosto dela, mas a aliança que eu tenho junto com ela diante do Pai.
nós temos uma aliança de irmandade. Efésios 2,19 vai falar: portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então a primeira coisa é que a igreja não é um local para fazer amigos, a igreja é para conhecer aqueles que são os nossos irmãos, e juntos nós nos formamos a família de Deus. Amém? A segunda coisa é que a igreja ela não é um restaurante, ou um hospital, ou um banco, onde existe um serviço prestado aqui, um louvor muito bom, um som muito bom, ar-condicionado, cadeira, e nós recebemos esse serviço como uma prestação. Não, a igreja é um local que é muito mais sobre você se doar do que receber. É um local muito mais de você morrer. É claro que aqui nós somos recebidos, nós somos impactados por Deus, mas é muito mais um local onde eu chego aqui e eu participo de algo, e eu sirvo algo, e eu tenho uma função, do que necessariamente eu vir até aqui e receber algo, ser servido por algo. A igreja é um corpo, e lá em 1 Coríntios 12, 27 nós lemos: juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Ou seja, nós precisamos nos envolver com a missão que Jesus quer fazer nessa terra. E qual que é a missão de Jesus nessa terra? É reconciliar as pessoas com o Pai. Então seja ela através do seu emprego, da sua faculdade, na sua escola, aqui dentro da igreja, algum ministério, se você está participando da missão de Deus, reconciliando o mundo com o Pai, você está tendo uma função, servindo com seus dons e talentos para o reino. Então você entendeu o que é ser igreja. Agora, se você vem ao culto, vem ao PGM, e aqui, gente, eu não estou falando de você não ser salvo ou ter sido alcançado por Jesus, eu creio nisso, mas quando você não serve ao corpo, você não participa do corpo. Você pode ser um cristão salvo, se dizer membro aqui da Primeira Batista e membro de um pequeno grupo, mas se você não serve, se você não se doa, se você não participa daquilo que Deus está fazendo, você só participa de mais um culto, só participa de mais um PGM, você não pertence ao corpo. A gente não precisa de mais um culto e evento para participar, a gente precisa de pessoas que ponham a mão no arado. Se nós fazemos isso, nós entendemos o que é ser igreja, e aí nós não vamos se frustrar com tanta facilidade. E sabe o que acontece? Se você é essa pessoa que se frustra porque as suas expectativas não foram correspondidas, e você não serve no corpo, você decide sair da igreja ou do PGM, as pessoas até podem lembrar de você, mas na real, você não vai fazer tão falta assim, porque você nunca fez parte do corpo, você nunca pertenceu ao corpo, você nunca serviu no corpo. Então se você não faz parte do corpo e você está fora, você nem faz falta para o corpo, como alguém que poderia estar servindo e botando a mão no arado. E a terceira e última coisa é que a igreja não é somente um ponto de pregação. Então nós não estamos aqui porque vai ter alguém pregando. Até porque, se você quer ouvir só pregação, eu vou te dar uma dica: fica em casa, põe no YouTube, no horário que você quiser, no pregador que você mais gosta. Você pode ouvir até em 2x, que é até mais rápido. A igreja não é um ponto de pregação. A igreja é uma casa onde a família de Cristo se reúne, e nós nos reunimos aqui para nos aprofundar sobre quem Deus é. Como corpo, como família, eu vou até esse local, eu venho até esse local e eu me reúno para conhecer mais sobre quem Deus é, seja através do louvor, através da pregação, através dos relacionamentos. Mas o meu objetivo aqui é me aprofundar em quem Deus é e aumentar o meu relacionamento com Ele. 2 Coríntios 6,16 vai dizer o seguinte: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós estamos aqui hoje não é só para ouvir mais uma pregação ou só para ouvir mais um louvor bom. Não, nós estamos aqui porque é onde os santos se reúnem e Deus se manifesta sobre esse lugar, e Ele anda no meio do seu povo, transformando, alcançando, impactando nossos corações. Então eu venho para cá para eu aumentar o meu relacionamento com quem Deus é, com o meu irmão que está ao meu lado, como família, servindo e tendo função no corpo. É isso que é a igreja. A igreja não é um local para você fazer amigos, mas para conhecer quem já é o seu irmão. A igreja não é um local que eu vou para ser servido, mas é onde eu me dou, onde eu sirvo,
onde eu me derramo, onde eu fico cansado porque pessoas estão sendo alcançadas pelo que eu estou fazendo. E a igreja não é somente um ponto de pregação, mas é um local que eu me reúno e eu me aprofundo em Deus como família. Então agora nossas expectativas estão alinhadas sobre o que nós estamos fazendo aqui. E aí no texto, nós lemos a partir do versículo 7, quem são aquelas pessoas que geram a expectativa correta, que depositam a sua esperança sobre Deus e não sobre as pessoas, que depositam a confiança delas sobre o que Deus está fazendo e não sobre o que as pessoas podem corresponder sobre o que eu quero. O versículo 7 e o versículo 8 fala o seguinte, ó, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, as suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca, nunca deixa de produzir frutos. Enquanto aquelas pessoas que criam expectativas erradas sobre as pessoas, trazem maldição sobre a vida dela, as pessoas que criam expectativas sobre quem Deus é, a esperança em Deus, elas são pessoas abençoadas. Elas são pessoas, como o próprio texto fala, uma árvore, que tem as suas raízes que vão até o rio, e desse rio elas conseguem ter vida. E o mais interessante é que mesmo se vier o calor, eu continuo uma árvore cheia de vida, com as folhas verdes. Mesmo se os longos períodos de secas permanecerem, eu sou uma árvore que continuo gerando fruto. Ou seja, não importa o ambiente que você está, se você deposita a sua confiança e a sua esperança em Deus, você é alguém que gera vida. Você é alguém que gera frutos. Não importa quem é a pessoa que está do seu lado, ou as pessoas que estão do seu lado, se elas estão frustrando você ou não, deixando seu ambiente mais seco, seu ambiente mais difícil, você é alguém que tem as suas raízes em Cristo, e dele vem a fonte de vida sobre você, e mesmo assim você continua gerando frutos e gerando vida. E o mais interessante é que pessoas assim são aquelas pessoas que nós amamos estar do lado. Imagina num tempo seco, de calor, você corre para debaixo de uma árvore grande, cheia de vida, e ainda tem um fruto para você se alimentar e se refrescar, e você usa da sombra dela para ser um refrigério sobre você. Se você é uma pessoa que deposita suas expectativas e esperança em Cristo, você se torna como essa árvore. Então você à sua volta consegue gerar um ambiente de vida. Você é refrigério para as outras pessoas. Você gera vida, que é o próprio fruto, e alimenta a vida de outras pessoas. Você é alguém que consegue transformar o seu ambiente para um ambiente de vida. Então você que está no seu trabalho, e você tem as suas esperanças e expectativas sobre Cristo, não importa o quão seco e terrível seja o seu ambiente, você consegue, por onde você passa, porque suas raízes estão ligadas na fonte de vida, que é o próprio Cristo, você transforma aquele ambiente. E você se torna refrigério para a vida dos outros. Você se torna alguém que consegue transbordar a vida e impactar a vida dos outros. Se você está na escola e é um ambiente ali de impureza, é um ambiente terrível, se você é essa pessoa que gera sua expectativa em Deus, esperança em Cristo, você consegue transformar aquele ambiente. Na sua família, se tiver difícil, uma família terrível, destruída, se você gera suas expectativas sobre quem Cristo é e a esperança nele, por onde você passa, você consegue gerar vida, você consegue ser refrigério. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que parece que quando você está do lado, você sai com a bateria recarregada? Aquela pessoa que quando você está do lado, parece que você tem mais fome de quem Deus é? Aquela pessoa que você está do lado, parece que o seu dia foi muito difícil, mas parece que por alguns minutos ali, a sua vida mudou completamente. Essas pessoas são pessoas que são como árvores, e as raízes dela vão até o rio, e não importa o tempo que elas estão vivendo, elas continuam gerando frutos, e elas continuam sendo vida para a vida de outras pessoas. Quando nós depositamos a nossa expectativa em quem Cristo é, nós temos a esperança que está sustentada pela cruz de Cristo, e não tem outro poder maior do que isso. Cristo já supriu todas as nossas expectativas quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Cristo já supriu toda a esperança, ou toda a ansiedade, ou toda a angústia que eu poderia ter, porque Ele já morreu naquela cruz e ressuscitou. E tudo que havia sobre Ele foi derramado sobre a nossa vida. Quando nós lemos o apóstolo Paulo falando
lá para a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 12, 8, versículo 8 a 9, ele fala assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removessem. Ele está falando da experiência que ele tem. Mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. A nossa esperança deve estar somente em Cristo, porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. E quando isso aconteceu, a graça dEle foi derramada sobre nós, e isso é suficiente. Então qualquer expectativa que eu tenho, eu deposito sobre a esperança de Cristo, porque Ele já supriu todas as minhas expectativas. Porque além de eu ser salvo, eu fui feito filho e eu fui amado por Ele. Então quando eu estou angustiado, quando eu estou precisando de ajuda, quando eu estou no dia triste e ruim da minha vida, quando eu estou passando por uma situação, quando eu estou exausto e desesperado, eu, como árvore, estendo as minhas raízes até quem Cristo é, e lembro da morte dele e da ressurreição dele, e como eu fui salvo por ele, e como eu fui alcançado por ele, e todas as bênçãos que ele tem foram derramadas sobre a minha vida. Então eu gero expectativas sobre aquilo que Cristo vai fazer, e as minhas expectativas serão supridas. É por isso que nós estamos trabalhando aqui nessa igreja com essa juventude, porque a nossa expectativa, é claro que a gente deseja que cada um que está aqui voe, alcance, se aprofunde em Deus, mas existe uma palavra que Deus derramou sobre nós, e nós geramos expectativas sobre quem Cristo é. Então nós temos certeza que isso vai acontecer, não é por causa da força do nosso próprio braço, mas porque Cristo está envolvido com a sua igreja, nós somos família deles, nós somos irmãos, fomos alcançados por Ele. Então nós temos certeza que aquilo que Deus quer fazer nesse lugar, Ele vai fazer. As nossas expectativas serão supridas. Aquilo que a gente sonha e imagina, isso vai acontecer. Porque Ele habita e anda no meio do nosso povo.